Legal, legal. Então, sejam todos bem-vindos a mais um Atos Jovem. Atos Jovem é o Ministério de Juventude da nossa comunidade Atos. É o espaço de aprendizado, de discipulado, de comunhão, de amizade, que nós estamos fazendo virtualmente, na maioria das vezes, mas uma vez por mês, presencialmente. Então, se você já faz parte, fique bem-vindo. Se você ainda não faz parte, seja bem-vindo. É um convite para os pais incentivarem os filhos se auto-incentivarem, e a gente ter esse espaço aqui de aprendizado sobre a palavra de Deus, sobre a salvação e sobre nós mesmos. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou lembrando aqui que com um trabalho muito bom aí do Pedrinho, o Pedro Miguel, ele conseguiu recuperar o material das aulas sobre a Reforma Protestante. Então, tem 3 aulas lá numa playlist do canal da Comunidade Atos no YouTube. Então, vocês podem ter acesso a esse material e, à medida que eles forem gravados aqui, eles vão ser colocados também à disposição, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa jornada aqui. Eu preparei aqui uma discussãozinha para abrir aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito, digamos assim, nós não vamos partir do que a Escritura afirma, nós vamos partir da nossa realidade, o que nós estamos vendo, para aí depois ver o que a Escritura afirma e a gente, então, jogar luz sobre a nossa realidade. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse aqui, todos nós, é o seguinte: eu não sei se é só eu, acredito que não, porque muita gente antes de mim já refletiu sobre isso, eu estou refletindo, mas mesmo vocês que têm, sei lá, 12 anos de idade, vocês devem estar refletindo sobre isso, de que a vida humana e a realidade que está ao nosso entorno, ela é complexa. As coisas não são simples no mundo que a gente vive. Não são simples de nenhuma maneira, né? Os relacionamentos humanos não são simples. Você percebe o quanto não é fácil conviver, por exemplo, em família. Não é muito fácil você conviver no seu mundo da escola, da faculdade. Não é fácil o seu relacionamento afetivo com alguém, né? E não é só isso. A vida que nós vivemos é uma vida em que as coisas que fazem bem podem também fazer mal. Por exemplo, nós temos meios de transporte como o automóvel, que é uma bênção do conhecimento humano dado por Deus, mas pode ser mal usado e atropelar alguém e tirar a vida de alguém. Ou seja, as coisas são complexas. Alguns remédios que nós temos, se usados inadequadamente ou em quantidades inadequadas, pode ser veneno e matar alguém, né? O avião, que é um meio de transporte que pode nos transportar em horas para outro lugar muito distante, pode ser uma máquina de alumínio, metal e combustível altamente combustível. Pode cair e matar um monte de gente. Nós vivemos num mundo, inclusive, que agora tem um vírus que está levando muitas vidas e no Brasil, especialmente, a gente está sob controle. O mundo é complexo. Queria ouvir um pouquinho, pelo menos uns dois de vocês aí, qual mais complexidade que vocês apontaria na vida, na realidade do seu entorno? Quem gostaria de apontar alguma aí? Como o mundo é complexo. Coisas que a gente gostaria de resolver fácil, mas a gente percebe que não é fácil resolver. Eu acho que um exemplo bom é no trabalho mesmo, né? Trabalho, Situações né? de trabalhos competitivas e tudo mais. Pois é, Pedro. Seria tão bom se a gente pudesse ir para a escola, sair da escola e já ter um trabalho garantido para fazer, né? Mas é muito mais complexo que isso. Inclusive, tem muita gente indo trabalhar em alguma atividade que ele não se sente vocacionado, mas ele tem necessidades. Necessidades, tem contas a pagar, responsabilidades a cumprir. Trabalho não é fácil. Mais alguém indicaria alguma coisa? Vamos lá, queria ouvir Camila, queria ouvir
essa turma toda aí, olha, a Letícia, não sei se é fácil fazer mais um aniversário ou não, será que a Letícia diria, né? A Júlia, se as coisas são fáceis, e no que vocês identificam a complexidade da vida e no seu entorno? Ouvindo vocês. Eu não sei se o áudio não está chegando ou vocês estão muito quietinhos mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, todo mundo aí, por aqui, eu estou te ouvindo, Manu. Tá, então tá bom. Então, pelo menos o áudio. Deixa eu ver aqui. O Vitor, né? O Vitor chegou por aí. Legal. Chegou, ele não consegue usar o áudio hoje, só nas mensagens. Legal, Vitor, mas que bom ter você aqui. Que bom saber que você está por aqui. Então, vamos lá. A gente vai, daqui a pouco, trazendo mais informações. Agora, o mundo que nós vivemos, como a gente está vendo, é extremamente complexo, mas, ao mesmo tempo, ele parece ter uma certa organização, um certo sentido. Por exemplo, todos os dias o sol nasce. Todos os dias o sol se põe. Todos os anos tem as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Todos os dias tem dia e noite. A Terra continua produzindo sementes. Parece que as coisas têm... O corpo humano, ele continua se desenvolvendo, criando células, morre célula, nasce célula de novo. Ou seja, há uma certa regularidade no mundo que é impressionante. É complexo, mas, ao mesmo tempo, é organizado. E não só isso. O mundo parece fazer sentido essa organização. Porque, veja, nós vivemos num planetinha, gente. Eu digo planetinha por causa do tamanho do universo. Em que este planetinha, eu não sei se você sabe, mas nesse momento ele está girando agora a 1.600, 1.700 quilômetros por hora. Você consegue imaginar isso? Você está num planeta que está girando em torno do Sol, em torno de si mesmo, a cada 24 horas, e numa velocidade de 1.600 e poucos quilômetros, mais do que um avião. Não é muito louco isso? E tem uma certa regularidade. O dia tem 24 horas, mais precisamente 24 horas, é isso mesmo. Eu ia falar de minutos aqui, mas complica um pouquinho mais. Todos os dias tem, né? Agora, vocês já ouviram também falar de uma teoria que tenta explicar essa realidade complexa, chamada Big Bang. Big Bang é uma das principais teorias que se ensina na escola, na universidade, que é uma tentativa de achar explicação para algumas coisas que a nossa mente não acha. O problema da teoria do Big Bang é que ela explica algumas coisas interessantes, mas talvez não explique o principal. Como é que uma fonte de energia que existe, como diz essa teoria, e que explodiu, tornou a vida humana tão complexa, tão organizada e parecendo fazer um sentido se isso veio do nada? Não é uma boa pergunta esta? É o equivalente a você pensar assim... vocês são jovens, talvez tenham dificuldade de entender, mas antigamente tinha as tipografias, que eram umas coisas que eram construídas para imprimir livros, que não tinha impressora. Então, eram umas pecinhas de metais, assim, que tinha a letra C, a letra D, a letra E, e imprimia livros. Então, você acreditar totalmente na teoria do Big Bang é a mesma coisa que pensar assim: explodiu uma tipografia, e, como resultado, apareceu um dicionário organizado. Você consegue acreditar nisso? Pois é algo semelhante a acreditar completamente na teoria do Big Bang. Então, a pergunta é possível que tudo isso que acontece de forma absolutamente organizada, regular, do jeito que a gente vê, tenha vindo do acaso? Ou será que essa complexidade, essa ordem do universo parece exigir uma existência de algo ou alguém que seja
a origem, a explicação de tudo isso que é complexo, mas é organizado. Bem, a Bíblia e os cristãos vão responder sim, existe um ser perfeito, maravilhoso, todo-poderoso, e este ser se chama Deus, e esse ser existe, sempre existiu e sempre existirá. Ele é criador de tudo que existe, de certa forma, reflete o seu caráter. Nós vamos afirmar também, e a Bíblia vai afirmar, que esse Deus, que é tão incrivelmente maravilhoso e poderoso para criar esse mundo complexo, esse cosmos completo, ele pode ser conhecido. E a pergunta que a gente faria é, se Deus pode ser conhecido, com que Deus se assemelha? Bem, os cristãos vão afirmar, a Bíblia Sagrada é a revelação de quem Deus é. Deus se auto-revelou, Deus se deu a conhecer, e se deu a conhecer através de um livro, que já faz 3.500 anos, pelo menos, que essa revelação começou, está contida em 66 livros que nós chamamos Bíblia Sagrada. E é por isso que nas aulas anteriores a gente perguntou, bem, mas e a Bíblia, esse livro que os cristãos creem, tem autoridade? A gente discutiu isso, né? Da onde vem a autoridade da Bíblia? Bem, a gente viu que autoridade tem a ver com verdade, e que o mundo que nós vivemos indica que cada um tem a sua verdade, só que é impossível você viver num ambiente assim. Se todo mundo tem uma verdade, nada mais é falso, nada mais é mentira. Isso condiz com a realidade que você vive? Claro que não. A Bíblia vai dizer que a autoridade e a realidade última é Deus. E Deus se fez conhecer. A Bíblia também tem certa clareza no que diz respeito ao relacionamento do ser humano com Deus. Tem assuntos difíceis na Bíblia, mas no relacionamento do ser humano com Deus, ela é clara. A outra pergunta que a gente poderia fazer é, mas Deus não poderia ser conhecido apenas pela criação, pelo mundo natural, por essa regularidade do cosmos? Sim, Deus, de certa forma, é conhecido pela sua criação. Mas Deus não pode ser conhecido de forma pessoal pela natureza. Ou seja, a Bíblia é necessária porque a Bíblia revela um conhecimento pessoal de Deus. A outra pergunta é, mas será que eu preciso da Bíblia de mais alguma coisa? Os cristãos vão afirmar, tudo o que o ser humano precisa para o seu relacionamento com Deus, para nascer para Deus, para se desenvolver na sua jornada espiritual, a Bíblia é conteúdo suficiente. E aí no item 8, nessa conversa inicial, esse Deus que é criador de todo o cosmos, de todo o universo, e que a Bíblia afirma que é perfeito, e que criou tanto o mundo natural, ou seja, a criação, quanto a humanidade, as pessoas. Se Deus é perfeito e ele comunica a sua perfeição, você deve estar se perguntando, por que parece que as coisas no mundo estão fora do lugar? Aí eu quero ouvir vocês. Se vocês concordam com essa afirmação, que as coisas no mundo parecem estar fora do lugar, eu queria ouvir de vocês o que parece estar fora do lugar. Coisas que vocês falam, não era para ser assim, está sendo assim. Quero ouvir vocês. Queria ouvir pelo menos uma coisa de cada um. Vamos começar. Vai lá. Esse foi o tema da redação da FUVEST, sabia? É mesmo? É. Que maravilha, Pedro. Olha só. Estava em desordem. O Pedrinho fez segunda fase domingo passado, né, Pedro? Isso. Legal saber dessa atualidade do que nós estamos lidando aqui. E aí, você pode compartilhar um pouquinho com a gente o que você escreveu lá, pelo menos a ideia central? Sim, uma coisa que eu escrevi foi a falta de identidade própria, né? Olha só. Eles acabam colocando padrões em si, né? Grupos sociais em si mesmos. As pessoas não sabem quem são, né, Pedro? Isso. E por não saber quem são, tentam ser um monte de coisa. E aí se perdem mais ainda. Está fora do lugar. O que mais está fora do lugar?
O meio ambiente está organizado e está regular? O que vocês acham? Não. A Não, né? relação. Não. A relação do ser humano com a natureza está bem desalinhada, eu diria. Está bem desalinhada, não há dúvida disso. A gente está com problema com as nossas matas, o regime de chuvas está mudando, degelo nos polos, poluindo, cada vez mais construímos coisas que poluem, os desmatamentos, as habitações, ou seja, olha, o Regis, aqui eu não sei se é o Regis ou é o Gabriel, ou é o Bruninho, que estão aqui no perfil, está dizendo a corrupção. É uma coisa que está desajustada no nosso mundo, né? O que mais que a gente poderia falar? O que está mais desajustada? O Bruninho que falou. O que mais que vocês indicariam? Nós falamos aqui a identidade das pessoas, nós falamos o meio ambiente, nós falamos a questão da corrupção, nós falamos aqui o que mais? Deixa eu ver se teve mais algum. Foram basicamente esses três, né? Mas a gente poderia falar a sexualidade, ou seja, a loucura humana de não saber mais a alegria de um relacionamento entre homem e mulher. Se a gente olhar a política que era para servir para o bem das pessoas, também está enlouquecida, né? Se a gente olhar, dá para olhar muito a cultura. A gente olha para a cultura hoje e ouve e vê algumas coisas e fala, mas isso é cultura? O que é isso, afinal de contas? Ou seja, nosso mundo está desajustado, né? A gente vê, inclusive, filhos assassinando pais e pais assassinando filhos. Ou seja, quem era para amar e proteger está assassinando. O nosso mundo está fora do lugar. Então, se Deus é perfeito e criou um mundo perfeito, e esse mundo deveria refletir a sua glória, o seu caráter, por que as coisas estão assim? Vamos ver o próximo slide, que isso tem tudo a ver com a FUVEST, tem a ver com a escola, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a nossa vida familiar, tem a ver com a nossa vida social. Então, podemos ir para a próxima telinha. Por favor, Pedro. Então, essa é a abertura da nossa fala. É por isso que a gente vai estudar esses temas que nós propomos aí, 12 temas, inclusive um saiu fora, eu não sei se a telinha aqui está, não sei se você consegue trazer um pouco para cima, Pedro, mas são 12 temas. Primeiro, olha, vocês vão que a gente está estudando aí, direitos humanos, né? Direitos humanos. Para a gente entender o que são direitos humanos, a gente precisa entender quem é o ser humano. Por que a gente está discutindo direitos humanos? Porque a gente não sabe mais quem é o ser humano. O ser humano é uma máquina de trabalho, o ser humano é uma máquina de sexo, o ser humano é aquilo que aparece no Big Brother, o ser humano é homem ou mulher, ou ele pode ser qualquer coisa que ele queira ser. O que é o ser humano? Seres humanos só são aqueles que moram em bairros legais e aqueles que moram nas comunidades carentes e favelas não são seres humanos? Hoje apareceu nas redes sociais uma discussão interessante, ou trágica, porque o que acontece? A polícia prendeu um rapper que mora numa favela. E a polícia usou bastante truculência para prender. A questão não é só se o rapper provocou a polícia, se a música dele tem coisas bem ruins. A pergunta é, há um pouco de tempo atrás, apareceu na imprensa que a polícia foi prender um sujeito em Alphaville e lá a pessoa gritou com a polícia, xingou eles de palavrão e os policiais ficaram absolutamente imóveis. A pergunta é, os direitos humanos estão funcionando para todo mundo? Todo mundo tem o mesmo direito por ser humano? Não é uma pergunta interessante essa? Alguém quer fazer uma observação a respeito desse tema?
Lembrando que nós vamos entrar para dentro mesmo depois. Por enquanto, só estamos nas preliminares aqui. Se alguém quiser, pode falar. Tá bom, então vai, ok. Vocês estão um pouco tímidos, não tem problema. A gente vai aos poucos. Agora, olha o segundo tema. Um mundo que está fora do eixo. A mulher. A mulher é tratada adequadamente no mundo de hoje? Você que é mulher, conseguiria conviver como a sua avó viveu há, sei lá, 60 anos atrás? E será que, se você chegar à conclusão que a mulher foi subjugada o tempo todo, as saídas são as propostas de feminismos que se vêem hoje, que a mulher se vê agora como adversária do homem, em alguns casos como concorrente do homem, em alguns casos nem mais quer o homem, pode ter um casamento com outra mulher. Será que a saída é essa? Ou isso são reflexos de um mundo desajustado? Eu não vou passar por todos os temas aqui, mas dá para a gente ver, olha, rapidamente, ó, ideologias que dizem que há pelo menos 60 gêneros, quando a Bíblia Sagrada vai dizer que existem 2 gêneros, o masculino e o feminino. Será que isso é um sinal de desajuste? Pessoas de vida sendo interrompidas já no começo da vida, como no aborto, ou velhinhos sendo mortos quase propositalmente porque se tornaram um estorvo. Será que isso é sinal de um mundo desajustado? A pena de morte como um sinal de punição fatal. Será que é uma consequência de a sociedade não consegue recuperar a gente? Politicamente correto. Será que a gente inventou, a gente acostumou tanto com a mentira que a gente não sabe mais falar sobre a verdade? E quando a gente vai falar sobre a verdade, a gente não suporta a verdade, ou é grosso demais, ou não suporta a verdade, então nós inventamos alguma coisa que nós passamos a chamar de politicamente correto. A gente diz uma coisa para não chatear, mas não é uma coisa que a gente pensa. Será que isso não é um sinal de desajuste? Os problemas de um mundo globalizado, o impacto moral, o que é certo num lugar é certo no outro. Será que tem valores que a gente pode dizer vale para todo mundo no mundo inteiro? Ou o que é certo, o que é errado, vale na Rússia de um jeito, nos Estados Unidos no outro, no Brasil no outro, e a vida é assim mesmo? Será que isso não é um sinal de desajuste do ser humano? Racismo, você considerar o ser humano, porque tem uma cor de pele diferente, uma pessoa menor do que você. Será que isso não é um desajuste do mundo? Marxismo cultural e fundamentalismos, ou seja, progressismos e conservadorismos exagerados. Um é a valorização do ser humano como um Deus e o outro é a negação do ser humano. Será que isso não é um desajuste? Crise climática, como nós falamos, agenda LGBT. Será que tudo isso não são sinais de desajustes? É isso que nós estamos fazendo, porque esses temas fazem parte da escola, da universidade, da nossa discussão, do nosso namoro, do nosso trabalho, de tudo. Faz parte de tudo. Então, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Olha o que a gente já viu aí, olha. Pode passar, Pedro. Então, ó, agora nós começamos a relacionar. Para a gente entender os direitos humanos, a gente precisa entender quem é o ser humano, quem a Bíblia diz que é o ser humano. E o nome dessa matéria é antropologia. E assim a gente vai à valorização da mulher, diversidade, até o tema 12 que nós vimos aí. Eu não vou repetir porque nós já falamos. Pode ir um pouco adiante, Pedro. Então, aí a gente conseguiu um livro que ele trata de 20 temas que basicamente aborda o que é central do que nós chamamos de fé cristã. O que é ser cristão? É conhecer essas verdades, viver por essas verdades e testemunhar essas verdades. Agora, se a gente não conhece, a gente não pode vivê-las.
Então, a gente precisa conhecê-las e ter a ajuda do Espírito de Deus para ter o poder para vivê-las. E é por isso que nós vamos estudar esses 20 temas e relacionar com aqueles 12 temas que fazem parte de um mundo desajustado. Vamos adiante. Olha aí, por isso que nós estudamos já anteriormente se a Bíblia tem autoridade. Nós já vimos, só estou lembrando vocês. Pode passar adiante, Pedro. Também nós vimos se a Bíblia é clara o suficiente em todos os assuntos, ou pelo menos, se nos assuntos que diz respeito ao relacionamento pessoal do ser humano com Deus, ela é absolutamente clara. Já vimos que, embora a Bíblia tenha assuntos difíceis, no que diz respeito ao relacionamento pessoal com Deus, ela é clara. A Bíblia também é necessária, porque só a criação não pode revelar Deus completamente e principalmente de um modo pessoal. O outro. E nós vimos também que, no que diz respeito ao relacionamento do ser humano com Deus, a Bíblia é suficiente, porque a Bíblia nos revela o que nos separa de Deus e o que nos reconcilia com Deus. Então, ela é suficiente para esse relacionamento com o Criador. Pode ir adiante? Então, nós entramos aí, olha, na aula passada, no nosso encontro passado, que agora bem, se Deus é a fonte e a realidade primeira de todas as coisas, se Deus é um Deus perfeito, que, embora sendo perfeito, ele se deu a conhecer, ele se revelou, e se revelou através de um livro, o que esse livro chamado Bíblia Sagrada nos ensina a respeito desse Deus? Com que Deus se parece? Com que Deus se assemelha? Qual é a fonte de informação sobre Deus? Se nós cremos que a Bíblia é sagrada, como os cristãos creem, o que a Bíblia Sagrada diz sobre Deus? Qual é a opinião de Deus sobre si mesmo, que é revelado na Bíblia Sagrada? Então, a primeira coisa, a primeira informação que nós temos existe um Deus. Deus existe. A Bíblia não se preocupa a ensinar ou explicar como Deus existe, por que Deus existe, como Deus passou a existir. A Bíblia parte do princípio que Deus Deus existe. Foi assim que Deus se apresentou primeiramente a Moisés. Quem é Deus que se apresenta para ele? Deus diz assim: eu sou, eu não preciso de nome. Só precisa de nome quem não é plenamente. Por exemplo, eu só preciso de um nome porque eu não sou tudo. Eu sou alguma coisa. Então, para ser alguma coisa, eu preciso de um nome para ser identificado. Mas Deus ele não precisa de um nome para ser. Deus existe, é isso que a Bíblia afirma. Agora, não é só isso. Se a Bíblia afirmasse isso, mas as pessoas não tivessem um profundo senso interior que Deus existe, não ia adiantar muita coisa. Nós temos esse senso. Cada ser humano tem esse senso. Até as pessoas que não professam uma religião, elas têm esse senso interno de um Deus. Pode ser que ela não chame esse Deus de um Deus pessoal, revelado em Cristo. Pode ser que ela até faça uma ideia muito personalizada de quem é Deus, mas ela tem esse senso. A outra coisa é que a boa notícia é que esse Deus pode ser compreendido, pelo menos parcialmente, por meio das coisas criadas. A natureza revela Deus, a regularidade do universo, um planeta como nós vivemos, que tem todas as condições. Gente, o nosso planeta, ele tem uma inclinação de 23,5 graus. As teorias científicas dizem que essa inclinação aconteceu quando há milhões de anos um grande meteoro teve contato com o planeta, colidiu com o planeta, onde é hoje a região do Golfo do México, que criou aquela região do Caribe com esse impacto, e a Terra se inclinou, e se inclinou em 23,5 graus. Isso fez com que as 4 estações do ano aparecessem de forma regular, e tornou possível clima adequado, plantação e colheita adequada, as 4 estações regulares e tudo mais. Não é maravilhoso isso? Se a Terra ficasse inclinada 23 graus e não 23,5, já não seria possível.
Nós vivemos numa atmosfera que cobre o nosso planeta, que nos protege de todas as intempéries do universo, que ela está mais ou menos aí entre 45 graus positivos e 45 graus negativos. Ou vá lá, 50 positivo, 50 negativo. Se não tivesse essa atmosfera, a vida seria impossível. Então, a gente vai vendo que os indícios da natureza, a inteligência humana, ela tem sua origem aonde? Né? O corpo humano, a perfeição do corpo humano, como é que ele funciona de forma tão perfeita? Ou seja, a natureza dá indícios, revela que existe um Criador, e um Criador que fez a criação e a humanidade com características suas, que faz a gente ter relacionamento e conhecê-lo. Vamos adiante um pouquinho. Olha, primeira coisa... Fala. E até pensando no próprio Moisés, né? Quando a gente olha para ele, as angústias dele, que inicialmente parecia o fim, quando Deus se apresenta a ele e dá a ele uma missão, o que aparentemente seria o fim, porque ele fica apavorado, mas como que eu vou me apresentar ao faraó? Já era um indício de que ele precisava de alguém maior que o conduzisse, e esse alguém era Deus. E de uma forma, nós começamos lá no início da apresentação falando que Deus se revela, ele se deixa ser conhecido. Então, até essas complexidades que existem e a gente reconhece na criação e na nossa própria vida já são indícios da presença de Deus. Então, é difícil, talvez frustrante em alguns momentos, mas as nossas angústias já são indícios da presença de Deus. Nós precisamos de algo maior que nós mesmos, né? Nós mesmos. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem angústias e a gente pode projetá-las em Deus, a gente também ganha uma esperança enorme, porque se Deus existe, o mundo faz sentido. As coisas fazem sentido. E Deus é a garantia de que as coisas estão em equilíbrio e sendo sustentadas. Olha que coisa maravilhosa. Então, a primeira informação que a Bíblia nos dá é: Deus existe. E isso faz a vida ter sentido. Primeira informação. Segunda informação, vamos adiante. Deus não só existe, mas ele se deixa conhecer. Deus é conhecível. Porque se Deus existisse, mas ele não se desse a conhecer, também não adiantaria muita coisa para a gente. Embora a gente nunca poderá conhecer plenamente quem Deus é, porque Deus está acima das nossas capacidades humanas, mas a gente pode conhecer coisas a respeito de Deus, características a respeito de Deus. Em outras palavras, Deus não pode ser conhecido completamente, mas Deus pode ser conhecido pessoalmente. Isso é da maior importância. E é por isso que nas páginas da Bíblia Sagrada, quando Deus se revela, nós podemos saber o que Deus nos conta a respeito de si mesmo. Ou seja, o que nós precisamos saber a respeito de Deus, ele se deu a conhecer. E ele se deu a conhecer através de um livro que foi escrito de forma inspirada e que contém a revelação, o que é a própria revelação de Deus. E quem Deus é, conforme esse livro, quando a gente começa a conhecê-lo, um Deus que existe e que se dá a conhecer. A primeira coisa é que a gente aprende que Deus é amor. Se a gente não conhecesse a possibilidade de Deus, a gente sequer entenderia o que é o amor. Deus é luz. Luz é melhor que escuro. Luz, a gente identifica as coisas. O escuro, a gente não identifica. Deus é espírito, Deus está para além da matéria. E Deus é justo, ou seja, em Deus não há injustiça, em Deus não há malícia, em Deus não há engano. Ou seja, esses valores de Deus, ou atributos de Deus, eles regem o universo e nos dão sentido para a vida. Agora, a gente pode pensar assim, alguns atributos ou características de Deus, ele compartilha conosco. Por exemplo, queria ouvir vocês agora. Que atributos de Deus que vocês acham que ele compartilha com a gente e outros que ele não compartilha, que é coisa só de Deus mesmo? Queria ouvir vocês. O que vocês diriam? Vamos lá, por nome. Vitor, escreve aí, Vitor. Queria ouvir você. Quero também, quem mais aqui?
A Letícia Guerhardt está por aí? A Letícia, aniversariante também. Queria ouvir. Pode abrir o seu áudio aí e falar ou escrever. Que características Deus compartilha conosco? Que Ele tem e nós podemos ter, claro que de forma limitada, mas nós podemos ter também. E que outras coisas que Deus é ou tem e a gente não pode, por causa da nossa ser-humanidade, vamos dizer assim. Deixa eu ver se escreveram aqui mais alguma coisa. Olha só, a Bruninha está dizendo aqui, Deus é amor e a gente é capaz de amar. Portanto, Deus compartilha amor conosco. Muito bem, Bruno, é isso mesmo. Quem mais diria o que aí? Deus é eterno, né? Uma coisa que a gente não pode ser. Olha só, uma coisa que nós não podemos ser ainda, né? Porque nós vamos ter acesso à vida na eternidade, mas Deus é eterno. Só que mesmo a eternidade para nós, ela tem uma limitação. Nós seremos imortais, mas nós tivemos um começo. Deus não. Deus sempre foi. Deus sempre é, né? Que mais aqui? Deus tem todo o poder sobre a vida. A Camila está dizendo aqui, inclusive sobre a morte. E nós, seres humanos, não temos. Mas, cara, vamos pensar em características, principalmente, que Deus compartilhou conosco. Nós falamos aqui amor. O que mais? Pode falar ou escrever. Bondade. 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 Deus é bom. O ser humano é capaz de bondade. Embora ele seja capaz de maldade também, mas ele é capaz de fazer bondade. O que mais? Inteligência. Inteligência. Deus é inteligente, Deus é criativo, Deus é sábio. Os seres humanos são capazes de ser criativos, sábios e inteligentes. Isso mesmo. O que mais? Mais alguma? Justiça. Ser humano é capaz de ser justo? Ele pode ser injusto, mas ele é capaz de ser justo porque Deus é justiça. O nosso padrão do que é justo vem de quem Deus é. Ok? Então é isso que a gente precisava aqui refletir para a gente entender a sequência da nossa jornada aqui. Então, Deus é um Deus que existe e se dará a conhecer. Vamos um pouco adiante, Pedro. Olha só, com que Deus se assemelha? A Bíblia diz que Deus é independente. Olha que coisa incrível. Deus não precisa. Não precisa de quem? Não precisa de nós. Não precisa da natureza. Não precisava criar nada. Deus não precisava de qualquer outra coisa. Deus sempre existiu. Deus não é dependente de ninguém e nem de coisa alguma. No entanto, olha que coisa incrível. Ele nos permite ser importantes para ele. Não é incrível isso? Deus não precisa de nós. No entanto, ele nos permite ser importante para ele. Ele nos permite, inclusive, levar alegria para o coração dele. Olha só que coisa. Isso é uma das coisas mais belas da revelação bíblica. Um Deus que de nada precisa. Um Deus que é perfeito em tudo, mas ele resolve amar seres humanos imperfeitos e limitados. E, inclusive, permite que esses seres humanos façam coisas e sejam tipo de pessoas que levam alegria ao seu coração. Esse é o Deus da Bíblia. Deus existe, Deus pode ser conhecido, Deus é independente. Vamos mais adiante. 4. Deus é imutável. Imutável. Em seu ser, Deus não muda com seus atributos, o seu caráter, a sua retidão, os seus propósitos, nas suas promessas. Mas eu queria desafiar vocês a pensar uma coisa. Em algum momento da Bíblia, será que a Bíblia registra algum episódio em que Deus mudou?
Quero ouvir vocês. Vamos lá. Sim e não, né? Tem uns episódios que ele se arrepende, né? Não. Tipo, na cidade de onde que Jonas vai pregar, fala que ele se arrepende, né? E que ele não Deus extermina se todo mundo. arrependeu de destruir a cidade que era a capital da Síria, chamada Nínive, não é isso? É essa daí. Então, dizer que Deus se arrependeu quer dizer que Deus mudou? Como isso se harmoniza com essa afirmação que Deus é imutável? Isso daí eu não sei responder, não. Então vamos pedir a ajuda da Camila, Pedro. Vamos lá. Camila, nos ajuda aí. Ai, eu também não sei. Bem, se nós três não sabemos, vamos pedir a ajuda de quem? Da Letícia. Certamente ela vai nos ajudar. Vai lá, Letícia. A Ana Júlia falou no chat. Ana Alguma Júlia, coisa. vamos ver o que a Júlia. Vamos ouvir as nossas universitárias. Acredito que Deus se utiliza de uma linguagem humana para que possamos entender. Olha só, estamos achando caminhos aí. Esse é um dos caminhos. Vamos lá, gente. É evidente que parece que há um paradoxo aqui. A Bíblia afirma que Deus é imutável, ao mesmo tempo a gente vê linguagens na Bíblia, por exemplo, no episódio de Noé e da Arca, onde Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Ou Deus se arrependeu de ter exercer juízo sobre a cidade de Nínive. Em algumas situações, a Bíblia diz que Deus mudou ou se arrependeu. Mas veja, esses termos precisam ser entendidos no seu contexto. Quando a Bíblia diz que Deus não muda, é no seu caráter e na sua retidão. Deus, por exemplo, não pode mentir. Ele não pode se tornar mentiroso. Deus não pode deixar de cumprir o que prometeu, embora ele possa mudar os meios pelos quais isso vai acontecer. Então é nesse sentido, é no seu ser, na sua retidão, na sua santidade que Deus não muda. Mas Deus, como se relaciona com o ser humano, é sensível a orações, a pedidos de perdão, arrependimentos. Nesse sentido, Deus compartilha e muda os meios para cumprir os seus fins. Espero que vocês tenham... Diga. Nesse sentido, eu acho que pensar na liberdade de Deus, ele é livre, né? Ele não está preso, diferente de nós que estamos presos a estereótipos, a ideologias, a cultura, enfim, a tantas outras coisas, Deus não está preso. Ele é livre, inclusive, para mudar de opinião, não de princípios, como você disse, não de alterar os princípios, aquilo que ele é, mas de mudar a opinião dele acerca de quem quer que seja. E, Pedro, quando você trouxe essa questão, é muito legal olhar para a Bíblia e ver Deus dialogando com o ser humano, por exemplo, quando ele dialoga com Abraão a respeito de destruir ou não Sodoma e Gomorra. É um texto que vale a pena pensar nisso, nessa complexidade de quem Deus é, olhando para esse texto, porque dá a impressão que no início do texto que Abraão é até mais justo, mais amoroso, mais compassivo que Deus, porque Abraão fala, mas Deus, se lá em Sodoma tiver 50 pessoas justas, o Senhor seria capaz de destruir, e Deus, na liberdade de ser Deus, Deus fala, não, eu não faria isso. E tantos atributos de Deus estão envolvidos naquela conversa, mas é fantástico ver o quanto Deus não está preso a nada, a ponto de se limitar a conversar com o ser humano, de debater uma ideia dele, uma posição dele, e de uma forma absolutamente respeitosa com a criação dele. Eu acho que é fantástico esse diálogo. Inclusive, a gente vai ver na Bíblia que Deus muda de humor. Deus se ira, Deus fica alegre, Deus fica triste. E alguém perguntaria, isso não é mudar? Então, Deus da Bíblia é um Deus relacional. E como ele é relacional, ele entra em relacionamento com a sua criação,
ele dá a oportunidade à sua criação de interagir com ele. Olha que coisa maravilhosa. Agora, é preciso que a gente entenda que Deus fez um mundo e um universo com algumas coisas e algumas regras que são imutáveis. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Deus pode criar um círculo quadrado? O que vocês acham? Fazer que nem o Kiko, né? Eu não sei, o Kiko tentou isso? Fazer a bola quadrada. A bola quadrada. E aí, Deus pode fazer isso? Ah, eu acho que sim, né? Ele é onipotente. E aí, quem mais acha que Deus pode fazer um círculo quadrado? Sim, mano. Olha, eu estou vendo aí que tem... O Enzo está agoniado dizendo que sim. Olha só, que sim. Olha só. Embora Deus possa fazer todas as coisas, Deus criou um universo que obedece lógicas. Então, o Deus que pode fazer todas as coisas respeita esses princípios pelos quais ele desenvolveu o universo que ele criou. Então, nesse sentido, é fora da lógica que o próprio Deus criou criar um círculo quadrado ou um quadrado circular. É muito importante a gente compreender isso, porque Deus, embora possa fazer todas as coisas, ele criou um mundo que pode ser conhecido pela razão. E Deus não ignora a razão que ele mesmo criou. Porque senão a gente não teria, a mente não poderia alcançar alguns padrões pelos quais a gente vive. Isso é muito importante. Isso é muito importante, Manuel. Eu acho que é central para nós combatermos dentro das igrejas uma teoria de que a fé obrigatoriamente tem que ser contrária à ciência. De jeito nenhum. Mamãe, como nunca você fala assim? O Enzo está tentando dialogar aqui também, mas é central para essa questão de nós não tornarmos a ciência uma inimiga da fé. Uma rival da fé, muito pelo contrário. A gente vê, por exemplo, textos que afirmam coisas bobas aparentemente agora, porque a gente já conhece a ciência, mas falando que a Terra é redonda e as pessoas morrendo por isso. Não é uma coisa. Acho que é fantástico. É fantástico, é isso mesmo. Vamos um pouquinho mais adiante, uma outra característica de Deus, que ele se dá a revelar. Uma pergunta, então. Deus, ele poderia fazer uma coisa ilógica, mas ele escolhe não fazer por... Exatamente. Exatamente. É que tem muitos ateus, né, que fazem aquela pergunta, se Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar, né? Então, essa é uma pergunta da filosofia, né? Essa é uma pergunta da filosofia e que a teologia tem respostas para isso, né? Outra coisa, Deus não pode negar a si mesmo, senão ele deixa de ser Deus. Deus não pode negar a si mesmo, né? Deus não pode mentir, porque ele deixaria de ser justo. Veja, então Deus criou padrões no mundo que ele criou que ele respeita. Ele respeita, senão a nossa mente ficaria sem recursos lógicos para compreender quem ele é, quem nós somos e o mundo natural que nós vivemos. É graça, é bondade dele. Ok? Então vamos lá, o 2.5. A quem Deus se assemelha ou a quê? Deus é eterno. Olha só. Deus não teve início e nem terá fim. Em razão de Deus ser eterno, a sua visão de tempo é radicalmente diferente da nossa. Deus vê e Deus conhece todos os eventos, passado, presente e futuro, com igual intensidade. E a razão disso é porque Deus está fora do tempo. O tempo, inclusive, é criação de Deus. E é por isso que a gente deve confiar nele. Porque a gente fica desesperado sobre o amanhã, mas Deus já está no amanhã.
Quando ele diz que vai cuidar de nós, não é apenas uma promessa, é uma certeza. É uma certeza. A questão é se nós vamos confiar nele e andar pelos valores e caminhos que ele nos revelou através do seu Filho Jesus Cristo. A questão é essa. Mas é uma certeza, porque ele já está no fim da história. Deus conhece o fim no começo, porque ele está fora do tempo. Para Deus não existe passado e futuro. Para Deus é um eterno presente. Ele, inclusive, usa o tempo para seus próprios propósitos. A história só existe por causa do tempo. Deus está agindo na história, mesmo não estando limitado à história. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu me delicio com essa compreensão sobre Deus. O C.S. Lewis usa uma imagem de que essa questão do tempo para o ser humano é como se fosse uma linha posta sobre uma folha de sulfite, né? E o começo e o fim das nossas vidas, por maior que sejam, está sobre uma linha, numa folha de sulfite, e Deus vê tudo, exatamente com essa palavra que você trouxe, com a mesma intensidade, tanto o começo quanto o fim das nossas vidas. Maravilhoso. Ó, qualquer um de vocês quiser fazer uma observação, uma pergunta, chama aí, tá? Enquanto isso, eu vou indo adiante um pouquinho com o nosso conteúdo. Vamos lá um pouquinho adiante. Oi, a Clarinha. Eu acho que a Clarinha está perguntando aí. Isso. Eu vi um dia um vídeo de uma pessoa falando que Deus não existe, porque para existir precisa ter início e, logicamente, um fim. Só que no 2.1 diz que Deus existe. Quem fala que Deus existe? No 2.1, aqui no livro, fala Deus existe. Exatamente. E aí eu fiquei com essa dúvida agora. Então vamos lá, deixa eu explicar como que Deus está fora do tempo. E como Deus existe fora do tempo e ele age dentro do tempo onde os seres humanos existem. Imagine, Clara, por exemplo, uma peça do Shakespeare. Vamos pegar um personagem do Shakespeare. Alguém pode me falar aí, algum deles? Hamlet. Hamlet, um príncipe dinamarquês que faz parte de umas histórias mais populares do mundo, criação do Shakespeare. O Shakespeare só tem vida, ou melhor, o Hamlet só tem vida porque essa vida foi criada pelo Shakespeare. Senão ele não existia. O Shakespeare sabe o que fazer com Hamlet. Inclusive, cria coisas, tira coisas, muda a peça, coloca adiante. O Shakespeare, inclusive, já sabe o que vai acontecer no final com Hamlet. Sabe o começo, sabe o fim. Agora, a pergunta é, o Hamlet conhece Shakespeare? O que você acha, Clarinha? O personagem conhece o seu criador? Eu acho que não. Eu também acho que não. E por uma simples razão. O Shakespeare não está dentro da história. Ele está fora da história. No entanto, ele tem todo o poder sobre a história. Então, o que esse rapaz está falando, eu não sei quem falou aí para você, ou você ouviu de alguém, é típico de que alguém que está dentro da história e não consegue perceber que há um Deus fora do tempo, mas que é ele que está criando o roteiro da história e que tudo vai terminar de acordo com o seu roteiro, assim como a peça de Hamlet terminou do jeito que Shakespeare quis que terminasse. Deu para entender? Deu, pastor. Obrigada. Legal, legal. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais adiante. Deus se assemelha a quê? Bem, Deus é onipresente. O que quer dizer isso? Que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é ilimitado. Deus é infinito. Ninguém pode escapar da presença de Deus. O Salmo 39 fala isso de uma forma belíssima. Deus está presente de maneiras diferentes
em alguns lugares, isso é importante. Aí vem uma pergunta para vocês. Deus está presente no inferno? Ouvindo. Sim. Olha Sim. só, a Carinha já participou provavelmente de discipulados anteriores. Quem mais acha que sim, quem acha que não e por quê? Ô, pastor, agora eu fiquei com uma dúvida. Quando Jesus morreu, eu não sei se está escrito mais ou menos assim, mas fala que ele ficou ausente de Deus, né? Longe de Deus. E como é que isso se dá? Pois é. Olha só que pergunta interessante. A morte de Deus, de Jesus Cristo na cruz, inclusive ocorreu numa situação em que ele clama ao Deus Pai e o Deus Pai não responde. É a oração do Gênesis. Minha alma está atribulada até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Palavras de Jesus. E qual é a resposta de Deus? É o silêncio. Esse é o momento talvez mais trágico da história, no sentido de que é a primeira vez em toda o cosmos criados que a Trindade parece estar separada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que coisa impressionante. Mas não é que Deus não está presente. Olha o que está escrito aqui. Deus está presente de maneiras diferentes. Deus está presente no silêncio, Pedro. E nós precisamos aprender a entender isso. Tem muitos de nós que no meio do sofrimento a gente fala ou acha que Deus não está presente. E tem horas que Deus está presente no silêncio, como estava presente durante a crucificação. Mas o propósito de Deus se cumpriu, porque ele trouxe Jesus Cristo à ressurreição. Deus não falhou, ele só estava em silêncio. E Deus trabalha em silêncio também. Manu, e pensando na... Manu e pessoal, pensando na onipresença de Deus, é bem complexo pensar, por exemplo, que na época de Jesus, eles tinham dificuldade de entender Deus como espírito, né? Ou melhor, entender Deus como pessoa, porque eles estavam habituados à história da fé judaica, era apontando um Deus como poderoso, um Deus como um ser maior, e quando Jesus se apresenta na história de forma onipresente ali, o Deus encarnado, embora ele fosse homem, mas ele também era Deus, dá um nó na cabeça dos homens, e nós temos dificuldade hoje de entender a onipresença de Deus encarnada, porque nós... E é uma dicotomia que a gente vai lidando, mas que o próprio Deus vai se revelando, como algo que você já disse, que eu acho que é extremamente importante. Deus vai se revelando a nós de forma pessoal. Esses atributos, essas convicções que nós estamos trazendo acerca de Deus, ela vai no andar da nossa fé se fazendo real. Porque vão ter coisas que só Deus sabe a respeito de nós mesmos, por causa da onipresença dele, ou por causa de outros princípios dele. É isso mesmo, é fantástico isso. Agora, nós precisamos entender que, por exemplo, Deus está presente no silêncio, mas Deus está presente de formas diferentes em alguns lugares. Por exemplo, a Clara já aprendeu em outros discipulados que Deus está presente, inclusive, no inferno. Só que Deus está presente no inferno para punir. Em outras palavras, Deus está presente no inferno em justiça. É por isso que no item E aqui, olha, Deus está presente pelo menos de 3 formas no universo. Para abençoar, para punir, ou seja, exercer justiça, e para manter. Deus está mantendo todas as leis físicas. E embora as pessoas sequer reconheçam isso. Por exemplo, a lei da gravidade, os oceanos que têm seus limites nas praias, as geleiras que estão controladas a uma certa temperatura, a terra que está produzindo alimento para todo mundo, Deus está presente. Deus está presente mantendo tudo isso, é obra da sua graça. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão.
Quando a gente tem alguns cristãos, especialmente os carismáticos, dizem, Deus não está nesse negócio, não. Calma aí. Vai devagar com isso, porque Deus está presente de formas diferentes na sua criação e na sua humanidade. 8 características, já é a 8ª, hein? Sobre esse Deus que se dá... Oi, Clara, diga aí. Nisso de Deus estar presente no inferno, desde pequena eu ouço que os demônios e, enfim, todos os outros que falam, né, demônio e vários outros, está no inferno. E aí eu queria entender, tipo, mais ou menos meio que a relação de Deus com os demônios e os outros. Clarinha, excelente pergunta. Eu só vou pedir a você, se você puder, aguardar um pouquinho, porque daqui a 2 temas nós vamos tratar exclusivamente disso. O mundo espiritual, os anjos e os demônios e a relação com Deus e com seres humanos. Tudo bem? Então, segura um pouquinho que a gente vai chegar aí. Legal? Vamos lá, 2.8. Um Deus que se dá a conhecer, embora ele seja invisível. Deus não pode ser acessado pelos sentidos humanos. Sentidos humanos, olhos, visão, cheiro, olfato, paladar, audição e tato. Deus não pode ser acessado pelos sentidos. E como é que Deus é espírito e, portanto, invisível pode ser acessado? Deus se dá a conhecer. As Escrituras registram as manifestações exteriores de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus se manifestou a Abraão, se manifestou a Jacó, se manifestou ao profeta Isaías. E eles viveram essas experiências da manifestação exterior de um Deus que é invisível, porque é espírito. Mas esse Deus que se dá a conhecer e quer se relacionar com o ser humano, ele algumas vezes assume uma forma visível para se mostrar. O nome disso, tanto na filosofia quanto na teologia, é chamado de antropomorfismo, ou seja, forma humana. Antropo é de homem e morfe é de forma. Deus, às vezes, assume formas para ser reconhecidos pelo ser humano. Senão, seria impossível a gente ter qualquer compreensão maior a respeito de Deus. Mas ele continua, na sua essência, sendo espírito. Portanto, para além da matéria que nós conhecemos. Agora, como é que Deus se tornou plenamente visível? Com o advento de Jesus Cristo, a encarnação de Cristo. Em Jesus Cristo, o Deus que é espírito, que não pode ser acessado pelos sentidos humanos, agora pode ser visto num homem, Jesus de Nazaré. Ok? É muito importante a gente compreender isso. Vamos a mais 2 só e a gente dá uma paradinha. Vamos lá. A que Deus se assemelha, esse Deus que se dá a revelar através das Escrituras? Deus é onisciente. Da mesma forma que ele é onipresente, está presente em todos os lugares e não há nenhum lugar que ele não esteja presente, ele também sabe de todas as coisas, em todos os ambientes, em todas as épocas. Deus está sempre consciente de tudo. Não há nada que Deus não esteja consciente. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus sabe quem eu sou. Algumas coisinhas boas, muitas coisas ruins, e ainda assim ele continua me amando. É fantástico isso, porque se Deus não me conhecesse e me amasse, tudo bem. Mas ele me conhece e continua me amando, sabe os meus limites, as minhas fraquezas, os meus problemas e continua me amando. Ele conhece, inclusive, todos os eventos possíveis da minha vida. Se eu me tornasse um palhaço de circo, Deus saberia esse evento. Se eu me tornasse um astronauta, também. Se eu me tornasse um jogador de futebol, também. Deus sabe todas as possibilidades para a minha vida. Não é fantástico isso? Desde a eternidade, Deus conheceu tudo o que ele iria fazer e tudo o que iria acontecer.
Lembre-se, Deus está fora do tempo, mas agindo na história e no tempo. Agora, qual o impacto disso para você? Essa informação que Deus sabe tudo e que Deus está presente. Eu queria ouvir vocês aí. Vamos ver. Quem que a gente podia ouvir? Tira a tela um pouquinho, Pedro. Vamos ver o pessoal aí. Só para a gente ver aí. Que impacto essa informação tem para você? Quem quer começar? É bom, né? Dá um alívio. Dá um alívio, Pedro. Eu também. Dá um alívio, porque o amor de Deus não diminui por mim. Eu que às vezes me afasto desse amor e sinto que eu estou longe desse amor. Mas não é Deus que se afasta, sou eu que me afasto. Não é fantástico isso? Leivson, o que você acha, Leivson? Dá uma calma. Tipo, saber que algo desse jeito nunca vai acabar por você, dá uma paz. A Bíblia vai afirmar, Leivson, mesmo que o amor do nosso pai ou da nossa mãe, por algum motivo, ele cesse, porque nós fizemos algo muito terrível, nem assim o amor de Deus se extingue por nós. Inclusive, esse amor pode tomar uma forma de repreensão ou de disciplina, mas é uma certeza que é por amor. E a gente compreender a onisciência de Deus sob a perspectiva da graça, porque ela também é distorcida no mundo de forma secular, que fala, Deus sabe tudo, por que as pessoas sofrem, por exemplo. Mas entender a onisciência de Deus debaixo da graça do próprio Deus, ela vai totalmente contra uma cultura de culpa, de ameaça. Pensa, nós, no nosso dia a dia, na faculdade, vamos encontrar pessoas feridas de todas as formas. E oferecer e entregar essa onisciência de Deus na perspectiva de graça, de que Deus conhece que você sofreu, que Deus conhece o seu sofrimento e ainda assim Ele esteve presente, Ele esteve te conservando e Ele conhece, inclusive, o seu futuro para dar dias melhores, ou ainda que tenha sofrimento, você não estará sozinha, para uma cultura onde nós preferimos acusar, haja vista as redes sociais em que qualquer coisa a gente dá nossa opinião muito mais pensando em culpabilizar e não em absolver. É fantástico pensar na onisciência de Deus, né, na perspectiva de graça. É verdade, é isso mesmo. É uma coisa incrível, incrível, incrível. Deixa eu ver quem mais aqui que poderia... Letícia, como você vê essa questão que Deus está presente, inclusive presente no seu aniversário? Já pensou Deus presente no aniversário? Eu acho muito incrível, assim, pensar que Deus é tão constante que mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, Ele sempre está ali com seu amor constante, sendo Ele sempre. E nós, né, como seres, assim, inconstantes, que estamos a todo tempo cometendo muitos erros, é realmente muito confortante até saber disso. É verdade. O amor de Deus traz segurança, traz alívio, como foi dito aqui. É muito bom ouvir isso, que apesar das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas incompreensões, o amor de Deus não diminui, gente. Lembre disso, o amor de Deus não diminui, mesmo quando nós pecamos. O amor de Deus não diminui. Ele continua nos amando, e porque Ele nos ama, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos dá uma nova forma de enxergar as coisas, Ele nos chama ao arrependimento. Isso é fantástico. Ele está presente. Deus está presente até quando eu peco. Olha só que coisa. Ele conhece o meu pecado e continua me amando. É extraordinário isso. Extraordinário. Vamos a mais um ali, deixa eu ver, aí a gente para mais uma conversa aqui. Mano, diga. Desculpa, mas eu acho que esse tópico
de onisciência de Deus e onipresença, eu acho que nós precisávamos dar uma pausa para ouvir um pouco o Salmo 139. Me permita a leitura. Verdade. Então, É vamos fantástico. lá. Vamos lá. Diz assim, ó. Ó Senhor, tu examina meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Sabe quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é impossível escapar do teu espírito. E aqui a gente vê Deus como espírito, né? Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará. A tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são as mesmas coisas. Tu me formastes o meu interior e me tecestes. Eu penso numa obra artesanal de Deus. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei bem. E aí o Salmo continua, mas eu acho que esse trecho dos Salmos, ele revela, o salmista tenta, de forma humana, e através das palavras, captar e traduzir a beleza da onisciência e da onipresença de Deus, assim, de forma assustadora. Inclusive, Fabi, eu queria encorajar os nossos jovens a, entre hoje e amanhã, durante a semana, refletir sobre esse salmo, à luz do que nós estamos aprendendo aqui. Salmo 139, nos salmos mais belos da Bíblia Sagrada, dos mais belos. Então, reflitam. E se vocês quiserem colocar as suas observações, o seu testemunho no grupo lá do Ato Jovem, faz isso para a gente repartir, compartilhar as percepções que a gente está tendo, porque é uma coisa fantástica, fantástica. E eu super encorajo. Esse salmo, eu tenho trabalhado com o Enzo, ele tem 3 anos. E, gente, tem sido absurdamente fantástico entender que ele é pecador. Estava aqui agora tramando e você percebe os enlaces do coração caído, mas o quanto faz diferença. Filho de Adão e Eva total. Mas o quanto é impactante um ser humano caído entender, deixar que a sua mente seja penetrada por isso. Aconteceu, e eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é fantástico. Nós estávamos descendo a escada, e o Kleber brincando que tinha caído com isso, aí ele falou assim, o Papai do Céu viu você. Olha. Nós estamos trabalhando com ele, esse salmo já com ele já faz uns dias, e ele já entendeu que Deus está em todos os lugares. É isso aí. E isso me impede de fugir de Deus. Então, assim, gente, esse salmo, leiam, meditem, reflitam e vejam o quanto isso vai impactar nas nossas vidas, entender que nós não precisamos fugir de Deus. Por Jesus, ainda mais. Eu fico pensando no Antigo Testamento, que as pessoas ainda não conseguiam entender essa, mas hoje nós temos a revelação completa em Jesus. É grandioso esse salmo, eu orgulho de gratidão por esse salmo. E uma das características lindas desses atributos de Deus é um Deus que é onipresente e onisciente, que ninguém pode fugir da sua presença. A questão não é só que a gente não pode fugir, a gente não precisa fugir. Exato. Por quê? Porque ele nos ama. Não é um Deus que, se Deus não nos amasse, seria um terror ele ser onipresente e onisciente. Porque a gente não teria certeza do amor dele. Agora, nós temos certeza do amor dele, então não é só que a gente não pode, a gente não precisa. Toda vez que nós erramos, a gente volta com o coração arrependido, contrito, com tristeza por ter ofendido o seu amor, a sua santidade. E ele fala, meu filho, inclusive eu sabia que você podia fazer isso, e eu continuo amando você.
Então, tá vendo Eu como te isso é ruim? esqueci. Tá vendo como isso é ruim? Eu quero mostrar para você o que é bom, né? Isso é o amor de Deus que é fantástico. Gente, eu não vou me alongar mais, que eu quero respeitar esse tempo nosso de até 1h30. Respeitar o horário do nosso começo e da nossa central, mas eu acho que o nosso encontro de hoje já provocou bastante reflexão sobre a nossa vida. Veja que não é uma coisa teórica. Fiquei muito contente de ver o Pedro falando que a segunda fase da FUVEST está tratando de assuntos que nós estamos tratando no Ato Jovem. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo. A fé cristã tem a ver com a vida, com a realidade da vida, a praticidade da vida. Então, ir nos preparando para outra vida que virá. Isso é maravilhoso. Deixa eu só adiantar para vocês o que nós vamos ver, só para vocês terem uma ideia. Pedro, só vai passando agora as telas, ó, 2.10. Olha aí, olha. A gente vai ver 24 características do caráter de Deus. É fantástico, né? Ó, Deus verdadeiro, Deus bom, um Deus que é amor, um Deus que é santo, um Deus que é justo e correto, um Deus que é zeloso, um Deus que se manifesta a sua ira contra o pecado justamente porque ele é justo, né? Um Deus que faz o que deseja, um Deus que é livre, um Deus que é onipotente, pode fazer o que quiser, tem toda a potência, um Deus que é perfeito, e um Deus que é bendito, e um Deus que é belo, inclusive, e um Deus que é uma unidade. E depois que a gente vê isso aí, a gente vai entrar no capítulo 3, ó. O 3 é o que significa Deus ser uma trindade. Nós vamos entender isso. Pode passar um pouquinho mais adiante. O significado de trindade, os papéis distintos da trindade, olha, nós vamos entender isso aí. E aí, nós vamos entrar num tema interessante, o próximo, olha. Se Deus criou um mundo perfeito, esse mundo se desajustou, e Deus está redimindo esse mundo, colocando as coisas no lugar, como que um cristão, um seguidor de Jesus, deve ver o mundo? Aí nós vamos explicar isso aqui, ó. A criação, um Deus que criou, o capítulo 4, a criação, o mundo natural criado por Deus, a oração, a possibilidade da sua criação se relacionar num relacionamento pessoal com esse Deus. Aí vamos chegar, ó, nisso que a Clarinha perguntou, o mundo espiritual, anjos e demônios, como é que acontece essa relação do mundo natural, a criação, com o mundo espiritual. E aí a gente chega no ser humano, que é o capítulo 7. Quem é o ser humano? Depois que nós chegarmos aqui, aí nós vamos começar a discutir os temas lá, que a gente precisava chegar até aí, tá? A gente vai discutir politicamente correto, direitos humanos, aborto e eutanásia, a questão da pena de morte e justiça. A gente precisa pelo menos chegar até aqui. Depois a gente vai misturando aqueles temas com os outros conteúdos, tá bom? Só queria dar essa perspectiva para vocês. Então, pode tirar agora, Pedro, que a gente já vai para a conclusão. Eu só queria ver vocês aqui. Quem puder abrir a câmera, se puder, estejam para aí. Eu vi que a Júlia, ela falou que precisou sair aqui, ela deixou uma mensagem, né? Mas, olha, a Letícia, olha, parabéns. Letícia! Né? Abraço, sinta-se abraçada. Isso. Obrigada, gente. Abraço para vocês também. Legal. A Letícia Gerhardt está com câmera aí, Letícia? O Leivson, se puder. Clarinha, que bom, Clarinha, ver você aí. Que bom, Deus te abençoe. A Bruninha está aí, eu não sei se ela está com câmera ou não. A Camila, o Bruno do Regis está aí, a Júlia. Então, legal, gente. Que bom ver vocês. A gente está chegando às 8h30. Começamos hoje, eu acho que no horário certinho. Procurem estar no horário, procurem trazer amigos, para vocês verem a importância do que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos falando de religião apenas, nós não estamos falando de uma coisa da igreja, nós estamos falando sobre a nossa vida, os assuntos dos nossos relacionamentos, da nossa vida, e como é belo o propósito de Deus, principalmente revelado em Jesus Cristo. Então, nós vamos continuar essa nossa jornada. Eu chamo isso de jornada. É a jornada HJ. E à medida que a gente vai se aprofundando nesses temas, fica muito nítido quando já tem começado a criar respostas, a construir respostas sobre os temas que a gente levantou lá no início.
vai ficar fácil daqui a pouco discutir esses temas, e no nosso dia a dia acaba se tornando fácil, por mais que seja ardiloso ainda, lidar com esses temas complexos, quando você internaliza quem é Deus, quem é a pessoa de Deus, como que ele se manifesta entre nós. Isso é fantástico. Reflitam, leiam o Salmo 139 ao longo dessa semana e deixa que essa mensagem internalize dentro de vocês, e vocês vão ver como vai fazer sentido, e eu oro para que isso aconteça, que faça sentido em nós. Legal. Julinha, estou vendo a sua câmera aí. Seja bem-vinda. Legal, legal, legal. Bem, Júlia? Gente, então nós vamos concluir agora. Se surgir alguma dúvida que não dê para segurar até sábado, usa o Zap lá, a gente vai ajudando vocês na nossa caminhada. Leiam o livro, assim, cheguem no capítulo 7, tá? Todos que puderem, porque é a nossa base para começar a discussão. Tá? Aí depois a gente pega aqueles temas e vai continuando até o tema 20. Mas é muito importante que todos leiam até o capítulo de número 7, tá bom? Então eu encorajo vocês, leiam o Salmo 139 também, e que Deus dê a vocês um bom final de noite, e amanhã nós teremos a celebração do domingo, todos que puderem estar, oremos pelos que estão doentes, pelos que estão em hospitais, por aqueles que estão sofrendo com doenças emocionais, com solidão. Oremos por todos eles para que Deus faça passar esse desespero que tem tomado conta do nosso país, com os problemas de vacina, com os problemas de desemprego, de falta de renda, de trabalho. Deus tenha misericórdia de nós. Pedrinho, você pode orar para a gente concluir? Oro sim. Vamos lá. Senhor, Pai, muito obrigado por essa reunião de hoje, Pai. Foi muito boa, a gente conseguiu aprender bastante coisa. Sim. E eu peço que a gente sempre venha lendo esse livro, que a gente nunca esqueça dele. Sim. É toda a base que a gente acredita e que tira nossas ideias, Pai. Peço que a gente sempre possa tê-las bem firmes no nosso coração, Pai. Que a gente sempre tenha um caminho junto com o Senhor. Peço que nesse fim de noite, Pai, coisas dessas possam acontecer. Muito obrigado pelo nosso encontro de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, Pedro. Que benção. Pedro, dá um abraço para o seu pai e para sua mãe, hein? Não esquece, não. Sim. Legal. Legal, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo, A gente vai falando até o próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.